Olá, gente! Tem alguém aí? Não. Ai, tá chegando gente aí. Bem-vindos! Olá, olá, olá! Me digam, por favor, como é que tá o áudio, se tá funcionando. Oi, gente. Ai, gente, tá calor. Eu fui ligar o aquecimento, agora tô cozinhando aqui. Peraí, lá vai eu. Toda vez eu vou arrumar o aquecimento, né? Aqui. Mas é que aqui o inverno não acaba, não, gente. O inverno aqui em Braga é inverno aqui é eterno. Obrigada, Sayo! Oi, gente. Ficou bom, tá? Beleza. Ei, Andréia! Tô esperando o nosso astro, o João. Cadê o João? Tô esperando o João, tá, gente? Bom, vão entrando aí. Nossa, quanta gente. Bora lá, gente. Ah, que carnívoro I am, ô João. Manda o pedido aí que eu tô esperando. Você mandar o pedido. Tô esperando, Andréia. Eu tô esperando o João mandar o pedido aqui, chegar o pedido do João. Peraí, vamos esperar o João. Aí em Campo Maior tá frio, saiu? Pois é, aqui. Estou, João, mas você tem que mandar o pedido pra mim. Você conseguiu mandar o pedido? Mas tá estranho, né? Quer dizer, ainda que tá estranho, né? O inverno aqui não acaba nunca, né? Começa a esquentar no final de maio. Eu tô com gola rolê e uma blusa por baixo, gente. Terrível. Tô esperando o João aqui. Esperar o pedido do João. João, você tá conseguindo, João? Ei, Patrícia, tá sol? Não. Não, Andréia, aqui sol é de vez em quando dá algum dia de sol, mas assim, Gente, quando dá sol aqui, eu arranco a roupa, ponho o biquíni e vou pro sol. Eu largo tudo que eu tenho que fazer. Ô, João, você tá rindo aí, João? Vem, João! João, não apareceu aquele negócio pra você, não? Pedir? Pra você apertar o pedir, pra você... Ah, tem um negócio aqui, peraí. Transmissão. Ah, vou conseguir agora. Certo. Tinha um negocinho aqui pra eu aceitar. Eu também sou novata nesse negócio aqui de live, gente. Eu não Que sou... é desta. Ei! Pronto. Parece Eu não que. sou muito profissional nisso, não. Eu tô aprendendo aqui. Eu tenho Eu 2 meses também, de eu live. também, eu também. Eu estava a tentar perceber. Certo, pronto. Agora já estamos aqui os dois. Ou os três, Pois espera aí. é. E aí, tudo bem? Olá! Ai, que fofinha, Também é cachorrinho. carnívoro, também é carnívoro. Também é, mas eles são, né? É a gente que eles são. Na verdade, dizem que os cachorros são onívoros e os gatos que são carnívoros. O veterinário me falou isso. Procede, não? Não, nem por isso. É por isso, eu Não, desconfiava. a diferença é que os gatos. Vê se eu consigo ouvir melhor assim. A diferença é que os gatos estão domesticados há menos tempo. Eh, Talvez por Ah, isso, talvez por isso. O cão já se habituou a comer aquilo que o homem lhe dá há mais tempo, mas, sei. mas não, são tão carnívoros como os gatos, os cães. Interessante, Um, e interessante. pronto, cá estamos. É um prazer vê-la Prazer é meu. Seja bem-vindo aí. e obrigado por Obrigada este por participar convite com todos aqui. e Então, um beijinho e um beijinho e um abraço para todos que nos estão a ver e a ouvir em Portugal e no Brasil. isso. Um, Espero fazer-me entender no meu português, Ah, e pronto. entendo, sim, sim. Olha, E pronto. vamos começar falando, pessoal. Já tem bastante gente. Deixa eu desligar aqui o áudio, que estão fazendo barulho aqui, meu computador. Vamos começar falando de carne. A gente começou a falar dos animais, né? Se eles são carnívoros ou onívoros, né? E o ser Exato. humano, meu Deus, ô, João, vamos começar daí. Esse assunto é Eu vou começar interessante. logo a abrir. Eu vou Vamos começar começar logo a logo. abrir, ok? Primeira Então é palavra, vamos assim. lá. Segundo a PETA, e não confundir com PETA ou treta, não, a PETA, segundo a PETA, hum, o ser humano é praticamente herbívoro. A PETA diz isto, está escrito no site deles, ok? De quem? Portanto, Pessoa? certo, certo. A PETA, obviamente, que está associado ao vegetarianismo, portanto, um, Ah.
eu posso ser defensor dos direitos dos animais, mas isso não, acho que distorcer a realidade das coisas. Eu sou a favor dos direitos dos animais. As pessoas pensam que um carnívoro é uma pessoa que gosta de touradas e que É, que não gosta dos não tem nada a animais, né? ver. A relação que É. nós temos com os animais é uma relação humana, é uma relação de respeito, mas esse respeito baseia-se na nossa existência e nós precisamos dos animais para sobreviver. Portanto, É. em resposta à tua pergunta, o ser humano, se o pudermos classificar da forma que agrada a todos, pode-se dizer que é um carnívoro oportunista. O que é um carnívoro oportunista? O carnívoro oportunista é, por exemplo, nós desenvolvemos capacidades para caçar sem ter que recorrer a garras, por exemplo. Não temos os caninos muito grandes, não temos garras nas mãos. Nós aprendemos a caçar com esta ferramenta que é a nossa melhor ferramenta. E o consumo da carne está, de certa forma, ligado ao desenvolvimento do nosso cérebro. Pronto. Portanto, Sem dúvida, porque o intestino diminuiu, né? Aí o aporte energético pode ser priorizado pelo próprio crescimento do cérebro. sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto muito desta parte porque eu acho que é muito interessante. É uma espécie de uma introdução histórica. Se nós andarmos para trás, porque existem provas, ainda que algumas sejam baseadas em muitas teorias, existem provas de que o homem de facto comia carne em grandes quantidades portanto, há milhões de anos atrás. E essa foi de facto a grande mudança evolutiva. Portanto, a evolução do homem, até hoje, o Sapiens Sapiens, o grande salto evolutivo foi uma mudança na alimentação. Porque nós temos antepassados vegetarianos. Temos. Mas eles ainda lá estão pendurados nas árvores a tirar cocó uns aos outros. Ah, Facto. sim. É que depende muito da Macaquinhos. região do mundo, né? Depende, eu sei, por Como? exemplo, vamos dizer, falando do homem paleolítico, né? Antes da Revolução Sim, Agrícola. O homem que sim, morava perto do Equador, ele tinha uma oferta maior de tubérculos, com de certeza. frutas, né? E de fruta, Mas claro. quem morava mais longe do Equador, em latitudes mais altas, não tinha acesso. E quanto mais Sem alta a dúvida. latitude, mais perto dos polos, Sem dúvida, mais sem dúvida. carnívora era a Sem dieta, né? dúvida. Então É depende verdade. muito de onde Sim, era, sim, né? sim, sim. É muito importante isso que estás a dizer, porque até hoje em dia que temos acesso a tanta informação, está comprovado que, à medida que nos aproximamos do Equador, a nossa sensibilidade aos hidratos de carbono é diferente da sensibilidade aos hidratos de carbono das pessoas que estão mais longe do Equador. E isto tem tudo a ver com o que estamos Isso. a falar. É Então, a verdade. carga genética de quem é nativamente aqui perto do Equador é diferente da carga genética de quem mora, por exemplo, no norte da Europa. Eu acredito que sim, acredito que sim. Acredito que sim. Nós podemos ver, por exemplo, a incidência da diabetes, podemos tirar as conclusões de que hoje em dia é muito difícil com o acesso aos ultraprocessados, etc. Mas, de uma forma geral, se nós olharmos para a história, e nos últimos 100, 150 anos, podemos ver que as doenças metabólicas existe ou existe uma associação à distância ao Equador. É apenas uma de muitas coisas que podemos associar. Porquê? Estamos a falar porquê? Por causa do sol, ok? Por causa do sol. Vitamina D. Vitamina D. A vitamina D está intimamente ligada à sensibilidade à insulina. Só um minutinho, então, falando do seu microfone, ele está raspando na sua roupa Ups, e ele está tá a reverberando assim, sério. algum ruído. É, E assim, está melhor? Eu peço sim, imensa acho que desculpa. melhorou, acho que melhorou. Eu Acho que peço melhorou. desculpa. Então, deixa eu entender. Então, quer dizer que a questão da resistência à insulina é pior nas populações que vivem mais afastadas da linha do Equador, porque tinha uma dieta com uma prevalência maior de proteína e que foram mais afetadas pela mudança da dieta, né? Sim, sim. E portanto, isto, obviamente que estamos a falar de questões que eu acho
temos que misturar aqui alguns temas, que é o bom senso e a análise, de facto, os estudos que existem, e depois olhar para a própria Terra, não é? Portanto, quanto mais perto do Equador estamos, mais sol, mais incidência da luz temos. Isto é uma questão física também. Nos países nórdicos, por exemplo, existe uma afetação muito grave ao nível das taxas de suicídio, depressão, etc. Isto faz, de certa maneira, faz sentido, porque eles têm menos acesso ao sol. Isto parece-me ser um fator importante, já que estávamos aqui a falar no olhar para trás. É muito importante. E, portanto, a introdução da carne na dieta humana foi, de certa forma, um marco evolutivo muito importante. E nós podemos tirar duas conclusões, e que estão documentadas historicamente, nós podemos tirar duas conclusões sobre o acrescentar da carne à nossa dieta, que é o bipedalismo. Nós começámos o bipedalismo, começámos a andar nas patas de trás, ok? E o aumento do córtex cerebral. Indubitavelmente, o córtex cerebral do homem é muito maior do que as restantes espécies semelhantes, os outros símios, portanto, de uma forma geral, foi aqui que nós nos destacámos. Nós começámos a andar em pé, tivemos o Homo erectus, não é? Que começou a andar mais direito, e depois, de repente, a nossa capacidade encefálica aumentou com o desenvolvimento do córtex, que é precisamente a parte mais importante, portanto, a parte cognitiva, comportamento social. E aqui estamos, passados não sei quantos milhares de anos, a falar sobre estas coisas básicas e importantes. Interessante. Pois é. O que mais que eu queria te perguntar? E essa questão engraçada, que essa questão que você falou aí do norte, de ser mais afastado do Equador, é muito comum quem tem doença celíaca, né? Essa herança de doença celíaca e de ser mais forte, mais predominante de populações afastadas do Equador. No norte da Europa, né? Exatamente. O glúten. O famoso glúten. Mais branquinhas, né? As pessoas mais branquinhas são as que têm mais intolerância ao glúten, né? Sim, também, é verdade. Creio que sim. O glúten de facto, tem sido mais desmistificado ultimamente, não é? A doença celíaca agora está mais disseminada, já existe informação, as pessoas já sabem um bocadinho melhor o que é o glúten, não é? Eu costumo utilizar um exemplo engraçado para explicar o que é o glúten, que tem gênese na própria palavra, que é nós percebermos a construção da palavra. Glúten, isto vem de aglutinado. Escola, né? É uma substância, é uma proteína viscosa e viscoelástica, e portanto eu pessoalmente não quero nada disso dentro do meu estômago e dentro do meu intestino. Não quero. Já tive durante muitos anos. Você sabe que depois que a gente aqui em casa começou a fazer low carb, que tem uma coisa engraçada, que na hora que você vai lavar a louça, é uma coisa bem prosaica, tá, gente? Mas é um detalhe idiota que mostra como que os grãos são uma cola, né? Tem uma cola nos grãos. Você vai lavar prato de arroz, um arroz que você cozinhou demais, o arroz, ele fica ali no prato, ou no fundo da panela, ele parece uma cola, né? Depois fica que você pegajoso. passa mais carnes e verduras, assim, você joga uma água quente e já meio que sai. É diferente de quando você usa massa, mesmo o arroz, tudo que tem esse amido, né? Porque não é só o glúten, né? Você tem outras lectinas, você tem avenina, você tem outras substâncias de outros grãos que não são glúten, mas também se comportam tão mal quanto o glúten, né? Exatamente. Eu costumo dizer que os cereais não são comida, são ração de engorda. Pois é. Porque no fundo é isso que se faz. É um choque, sem dúvida. E eu era muito fã. Exato. Eu era muito fã de cereais. E quem me conhece, eu até tinha uma alcunha que era o Johnny Papas. É verdade. Eu antes de me tornar, ou antes de me iniciar nesta jornada maravilhosa que é a descoberta da low carb e por aí fora, ou por aí abaixo, neste caso, Sim.
eu era um defensor acérrimo do consumo de hidratos de carbono. Que co... Nossa, que coisa. Você, João, ninguém Sim, diz, sim. né? Sim, sim. Incrível. Muito, mas muito mesmo. Fervoroso, fervoroso. Tinha os meus argumentos fantásticos. A fibra e tal, a fibra. Fibra. Nossa, fibras são fundamentais para o funcionamento intestinal. Vamos Exato. falar Ficámos disso. aqui. Vamos, Conta vamos, como é que vamos. você começou. Conta você, como é que Eh, você começou isso? ora bem, começa sempre assim. Ora bem, eu vou resumir, é rápido. Em 2015, 2016, eu estava um pote, estava muito gordo. Portanto, decidi que ia fazer uma mudança. A parte mental, que nós também já vamos falar, é preponderante. E eu achei que tinha que mudar, Fernanda. Eu achei que tinha que mudar. Eu olhava ao espelho e não gosto. É impossível. Já tinha chegado a um ponto em que estava com um certo nojo. É a palavra certa. Portanto, fiz o que toda a gente faz. Fechei a boca e comecei a fazer mais exercício. A combinação destes dois fatores, pronto. Dentro das diretrizes, né? Que falhou um pouco. Exatamente, exatamente. Da Muitos pirâmide. vegetais, exato, Grão muitos integral, vegetais, muitos grãos, cebola, fruta, 4 ou 5 peças por frutas. dia. Vários porções por dia de frutas, que elas são saudáveis e emagrecem. Pronto. E depois a gente, no meio, quando contamos estas histórias, nós vemos as pequenas, como é que eu ia dizer, incongruências, não é? Por um lado, a OMS, a famosa OMS, diz-nos que o consumo de açúcar não deve ultrapassar os 10% do aporte calórico diário total, certo? Eles falam em 10%. Boa. E te manda comer 6 porções de frutas diárias. 10%. Ora bem, Grãos se eu comer integrais. 2.000 calorias por dia, faz-te conta? Se eu comer 2.000 calorias por dia, isto não faz sentido. 10% do Não, nosso aporte é uma calórico ser açúcar. matemática. É uma loucura. Tá É uma fechado. loucura. É. Depois mudaram o discurso para os 25 gramas por dia. 25 gramas por dia. Ora bem, a gente faz as contas a 4 ou 5 peças de fruta, já ultrapassámos Uma largamente os uma 25 banana gramas. tem 25. Quando uma Não faz banana sentido. grande tem 25 gramas de Não faz, carboidratos. não faz É sentido. uma As pessoas banana acham. muito louca. Exatamente, exatamente. É muito esquisito. Mas pronto, eu, portanto, comecei a contar as calorias, a fazer sopinha e a contar os gramas e os miligramas e os litros e os mililitros. Fiz o que toda a gente faz quando quer realmente perder peso, porque as pessoas fazem essas coisas. E resultou. Fernando, eu perdi 30 quilos, estava super fit, bati aos desafios no meu ginásio, estava em grande forma, mas, e é esta a parte que importa, não tinha resolvido alguns problemas de saúde. E não só físicos, mas mentais também. Porque uma pessoa que come 4, 5, 6 vezes por dia, ela acha que está a comer porque tem fome. Ela come porque ela está viciada em comida. É o vício no açúcar. É porque o corpo só consegue usar o combustível glicose. Ele não E a acessa. nossa cabeça, sem dúvida, sem dúvida. Nós queimamos, quando somos os chamados os queimadores de açúcar, nós queimamos tudo. Nós queimamos açúcar, queimamos gordura e queimamos músculo. Portanto, eu cheguei à conclusão que havia qualquer coisa que tinha que mudar, porque eu tinha perdido peso, mas não me sentia bem. Eu continuava, eu tive durante muitos anos síndrome do cólon irritável, ou colite, a famosa colite nervosa. Basicamente, a minha digestão era um problema do caraças. E outros problemas mais aqui, neste departamento. Portanto, eu tentei abordar a questão de outra forma, que é, se eu estou a fazer aquilo que é aconselhado. Saudável, né? Saudável, exato. Portanto, faz assim, divides o teu prato. Porçãozinha de legumes e vegetais, porçãozinha de carne, pouca. Atenção à carne vermelha. Pau e cuidado com a gordura, pouca gordura. Gordura então, bem, gordura então. Eu comia talvez uns 10, 15, menos gramas de gordura por dia durante 2 anos. Isso não é nada. O mais low fat era impossível. E passava a comer, sabes o que é que eu comia? Eu comia sobremesas.
as minhas refeições eram sobremesas, ok? Mas porque fazia dieta flexível e estava tudo dentro dos limites das macros e das calorias, etc. Estava tudo É, ok. você está considerando a caloria, né? Então, dentro da caloria, se você come saudável, as verduras e as coisas que tem que comer, você tem uma cota lá que você pode usar isso para, né? Dentro da Crédito, é ideia do balanço isso. calórico, faz É, sentido, né? exatamente. É muito bem visto, porque as pessoas começam a olhar para as calorias e para o saldo calórico como uma desculpa para continuar a comer mal. É. Acontecia-me isto. Eu pensava, "Não, eu estou magro, estou super em forma, se eu agora comer um baldezinho de pipocas não faz mal, porque eu amanhã faço 1 hora de cardio e já passou." Então, aí você entra na ciranda do balanço calórico. Aí eu posso comer isso amanhã, eu vou correr. Aí foi o que era a minha vida também. Eu corria, aí eu achava que eu podia abusar, porque eu ia correr, e eu era magra. Mas mesmo assim eu tive resistência à insulina, magra e correndo 30 quilômetros por semana. É É isso muito aí. bom, é muito bom. Isto que nós estamos a dizer é bom porque nós somos assim, nós somos falíveis. Nós temos que aprender é com os nossos erros. E quando eu olho para trás, eu sorrio. Eu sorrio, eu não me arrependo de nada. De nada. Eu fazia com cada pequeno almoço. Eu fazia com cada pequeno almoço. Era um fartote. Mas, portanto, avançando um bocadinho aqui na questão de como é que eu fui parar ao low carb. Eu, de facto, queria mudar alguma coisa porque já não me chegava a estar fit, estar controlado, porque eu restringia a comida, portanto, eu controlava o aporte calórico diário, etc. Mas continuava com problemas. E a certa altura comecei a ponderar que se calhar devia aceitar que determinadas patologias vêm ter connosco com a idade. E isto é muito Com a triste. idade e com a genética, né? Essa é sempre a genética. Exatamente. Bem visto, bem visto. A questão da genética, então, quantas vezes é que não ouvimos Eles já? falam que é É, genética. É, é. eles falam que é Quantas vezes não ouvimos alguém dizer eu tenho os ossos largos, ou pois é. tenho um metabolismo lento. É, Também gosto muito desta. Eu não, é. não, isso comigo não dá porque eu tenho um metabolismo Nunca é lento e o depois açúcar, engordo. né? Nunca é o açúcar. É por isso que eu vilifico o açúcar, vilifico mesmo. Porque tudo é o açúcar, tudo que eles falam, que é genético, que é porque você já está com 40 anos, aí já é normal engordar, que você tem ossatura larga, que seu pai é diabético, porque você, quando era pequeno, não sei o que lá. Tudo que eles falam isso, não é. É só você tirar o açúcar da sua dieta, né? E o açúcar não é um Sem açúcar dúvida. adicionado, né? Amém. É mesmo, é mesmo. Isolando aqui um pequeno parênteses, eu posso dizer seguramente, e eu até escrevi isto num papel uma vez, porque a gente às vezes ler aquilo que escreve parece que entra melhor na cabeça, que é, eu escrevi o seguinte, com a minha própria letra. A retirada do açúcar da minha alimentação foi a maior mudança na minha vida, Fernanda. Foi. É uma benção, não é? É uma É uma benção. benção, é uma benção. E foi Porque preciso é ganhar passar. euromilhões, gente. É ganhar euromilhões, sinceramente. Você muda a sua vida. É, é ganhar o Euromilhões e nem sequer foi por sorte. É Se é, que- escolha. se é que acreditamos em sorte. Você que escolheu aquilo. Porque quando eu comecei a baixar os hidratos e o meu percurso é interessante porque o meu percurso foi realmente muito espaçado no tempo. Eu tive quase 1 ano para chegar à carnívora, ok? Um, eu comecei a fazer médio carb, entre aspas, portanto, controlando um bocadinho mais o aporte dos hidratos diários. E obviamente que no início senti aquela apatia, letargia que todos sentem, uns mais que outros, mas foi diabólico, foi muito difícil, porque eu estava a desmamar, entre aspas, uma droga que é uma droga psicoativa. É. Hoje sei isto. Na altura não sabia. Eu na altura pensava que isto que era uma grande treta e que a low carb é tudo treta, porque se eu me sinto mal, se eu tenho dor de cabeça, então não me está a fazer bem. Ora bem, Então, que a pessoa tem gripe low carb e não sabe que tem que tomar sal. Eu tô precisando de carboidrato. É bem que falaram que eu preciso de carboidrato, né? Isso é muito comum. há muita gente que falha na É. adaptação, precisamente porque psicologicamente ainda não estão preparados para largar o açúcar. Não estão, não estão. E isto é um bocado como aquele filme, o Matrix. É. A partir de certa idade, as pessoas têm dificuldade em mudar de opinião.
E eu posso dizer assim, Fernanda, olha, diz-me uma coisa, tu fazes isto, 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 e tu dizes sim, faço, mas olha, agora vais começar a fazer assim, assado e coisa e frito. É, E tu, e tu das duas uma, ou ficas, ok, eu vou fazer e aceito, ou então, não, porque agora eu preciso de pão, eu preciso de fruta, eu preciso de chocolate, eu preciso, repara, as dói pessoas, demais. as pessoas, elas falam, aquilo que elas dizem quando, estou mesmo a precisar de um bolinho, estou mesmo a precisar de um chocolatinho, sabia-me tão bem agora. Você está precisando mesmo, porque você não consegue usar outro combustível. A gente consegue. A gente É é a bom parte demais para mental, usar é, combustível, não é? A gente é a roda em parte gordura. psíquica. Mas as pessoas, a Exatamente, sociedade, tem de açúcar para rodar. E é isso que a gente está tentando exato. mudar, né? Então, assim, eu acho que Exatamente, exatamente. trabalho, ele é um trabalho muito de base. E o meu IG, eu tenho isso como, vamos dizer, o principal aqui, meu objetivo maior é esse, é mostrar para as pessoas que não existem carboidratos essenciais, que você produz todo o carboidrato que você precisa, que o seu cérebro não roda só com glicose, e mesmo a glicose que ele usa, você produz, e você só depende de glicose nos primeiros, exclusivamente, nos primeiros 4 dias de dieta, e é por isso que você se sente mal, porque você está mudando, você está resgatando uma Sim, via sim, sim, sim. metabólica natural do organismo, que é produzir cetonas a partir de ácidos graxos, de gordura, e você Exato, leva exato. 4 dias para fazer isso, e você só precisa suplementar sal e beber água para você não se desidratar, porque você vai desinchar igual balão, Exatamente, e pronto, exatamente, é só isso, exatamente. E agora né? estou-me a lembrar de uma coisa que te ouvi dizer, ahm, que tem a ver com a questão mitocondrial. Isto sem ser muito geek e falando de termos muito técnicos, quando tu falaste que as dietas low carb são dietas mitocondriais, é no sentido de facto de É, haver uma resposta muito melhor ao nível celular muito melhor. quando as enchemos com Exatamente. gordura, quando enchemos as Porque células com assim, gordura. Isso é a muito verdade. mitocôndria é como se fosse a usina de energia do nosso corpo, né? Que fica uma organela que fica dentro das células. E é como se você rodasse, as pessoas, a maioria, roda a vida inteira, com aquele, no Brasil chama diesel, aqui é o gasóleo, Sim, né? sim. Sim, sim, Só que sim. o gasóleo daqui ainda é bom. No Brasil, o diesel, ele é assim, um combustível bem de baixa qualidade, que gera muito resíduo. A glicose é um combustível sujo, que gera radical livre. Então, as pessoas ficam Sim, comprando sim. produtos caros, suplementos antioxidantes, Exato. anti-radical livre, sendo que elas estão consumindo veneno, que é o açúcar, que nada é mais oxidativo do que consumir Sim. açúcar, né? Exato. É um Então, é problema, é um isso. problema de consumo, é um problema de consumo. Eu diria De que consumo. é um problema de consumo, porque eu se tivesse que me definir qual é que é a tua posição política, entre aspas, na questão da nutrição, a minha posição seria esta. E há muitas pessoas que vão se rir com o que eu vou dizer, porque eu acho que eles percebem, que é, eu não sou contra os hidratos. Eu quero deixar isto bem claro. Eu não sou contra os hidratos, ok? O que eu sou contra é esta perspectiva de que 50 ou 60% do nosso prato deve conter. Desculpa. Força, força! Desculpa, meu marido chegou Não aqui, tem apagou a problema. luz aqui. Não tem problema. Pode falar. Portanto, o que eu sou contra, veementemente contra, é o consumo exagerado e desregrado dos hidratos de carbono que atiram as pessoas para o estado de saúde em que nós podemos constatar. Nós olhamos à nossa volta, ok? Nós olhamos à nossa volta e as pessoas estão cada. Fernanda, está toda a gente doente. Fernanda, Doente. ok? É. As pessoas andam doentes. Quantos de nós, low carb e malta da cetogénica e carnívora, quantos de nós não olhamos à nossa volta quando vamos às compras e olhamos e vemos as pessoas a fazerem compras e nós pensamos e pomos a mão na consciência, como é que é possível? Eu já fui assim. Eu já fui assim. Como é que é possível nós não pensarmos na nossa saúde? Um, e, portanto, é esse consumo exagerado. A É. glicose, eu gosto de utilizar esta analogia do Robert Lustig, que eu gosto muito dele, um, porque é realmente fantástico. É muito fácil de entender que a glicose é fundamental.
A glicose é fundamental. A glicose é chamada da energia da vida. É tão fundamental que a gente produz, né? Exatamente. E daí, exatamente, e portanto isso leva-nos à tal conversa do que é que são macronutrientes essenciais ou não. O facto do nosso corpo a produzir, sem ser preciso, glicose exógena, diz muita coisa. Diz muita coisa portanto, sobre este tema. E, portanto, nós sobrevivemos sem hidratos de carbono. Nós sobrevivemos sem hidratos de carbono e mais do que sobreviver, porque quando eu digo sobreviver dá a sensação que estamos a falar de, ok, nós aguentamos sem hidratos. Não, nós não nos aguentamos sem hidratos. Nós prosperamos sem hidratos, Exatamente. que é diferente. É diferente. É um estado de saúde muito... Os carboidratos, elas têm baixíssima densidade nutricional, né? E o que regula a nossa saciedade, o que regula a quantidade de comida é a proteína. Então, sem dúvida, muito bom ponto, é um ótimo ponto. Pelo almoço dela, vários hidratos e tal. E ela foi me enumerando. Eu falei, olha, seu cérebro, você comeu isso aqui, seu cérebro tá lá. Ah, tá bom. E cadê a proteína? Aí você comeu outra coisa, não vê a proteína. Aí comeu outra coisa, pô, mas cadê a proteína? Entendeu? Seu cérebro tá esperando é a proteína, gente. Claro, e depois vem o ratinho, ai, preciso de comer, ai, preciso de comer, ai, preciso de comer. Já reparou bem? Fernanda, já reparou bem à sua volta? Olha à sua volta, em casa não, que eu calculo que comam bem, mas se olhar à sua volta, as pessoas estão sempre a comer. É porque elas não comem o que tem que comer. Estão sempre a comer. Parecem herbívoros. Porque parecem herbívoros. Eu atendi de uma mãe com uma criança. Aí a dieta da criança era o dia inteiro carboidrato. Por exemplo, ela já comeu, tá, Fê? Ela só não lhe dá comida de novo. Às vezes eu dei comida pra Zara, aí ele vai lá e dá comida de novo, né? O cachorro fica gordo. Mas então, aí a criança comia carboidrato o dia inteiro. Aí a mãe me procurou para ajudar nesse comportamento da menina que ficava o dia inteiro com fome. Eu falei, mas é porque ela não está comendo. Ela não está comendo o que ela precisa comer. Na hora que ela começar a comer o que ela precisa comer, a fome dela vai embora. Exato. Né? E com a fome, exato. Primeiro, dá um ovinho de manhã. Exatamente. Né? E com a fome desaparecem outras coisas. Eu estou-me a lembrar do exemplo do Magic Pill, não sei dizer em português, como é que se chama? O documentário de Magic Pill. A pílula mágica, pronto, desculpa. Em que... Espera, querido, espera. Peço desculpa, aqui o meu canídeo. Em que eles estavam... Portanto, a filha deles era completamente histérica. E estava sempre cheia de energia. Exatamente. Eu não tenho a certeza, não tenho a certeza se ela tinha autismo. Talvez tivesse. Ok. Mas, portanto, hiperativa. E ao fim de um mês deles terem mudado a dieta, ela estava calma. Não, e cognitivo dela? Começou a fazer contato com os pais, que ela não fazia. A olhar os pais nos olhos. Mas eles deixaram ela passando fome. Não é à toa que essas coisas acontecem. Esse tipo de provas, esse tipo de provas que eu chamo provas anedóticas, não é? São exemplos de pessoas que fazem mudanças e depois dizem assim, olha, funciona. Sabes? Eu deixei de comer fibra e continuo a fazer cocó. Como é que é possível? Mas os estudos dizem todos que nós precisamos de fibra para fazer cocó. Oh, meu Deus, então, o que é que se passa comigo, então? Eu estou doente, não é? Se o leite materno não tem fibra, como é que o bebê faz cocó? E faz bastante cocó, né, João? Pois faz. Tem uma pergunta aqui. Tá. Só um minutinho. É Maria Coxinha. Força. Só um minutinho. Maxinha, Maria Coxinha, não te passei. Não isso. Vem no Google Maps. Eu tô no meio de uma live no Instagram, que tem 100 pessoas te vendo aqui agora. Desculpa, gente. Maria Coxinha em Maximinos. Então, tem uma pessoa que perguntou que eu achei interessante. Que é um mito, né? Que aquela questão da dieta ácida, dieta básica, né? Que a carne seria ácida. E o Dr. Souto tem essa...
esse assunto É uma ótima questão, atenção. É uma ótima questão. né, que é uma coisa super polêmica. Na verdade, assim, o que eu conheci, você vai me contar a sua versão aí, que você vai saber mais do que eu em relação a isso. Mas que essa questão de dieta ser básica ou ácida, isso é uma grande bobagem, porque quem vai corrigir isso é na urina. Né? O sangue não vai ficar mais ácido nem mais básico. Essa correção do Claro, nós não podemos mexer no pH assim como se... Ah, olha, vou mudar para alcalino. Não, não. Isso não funciona assim. Se nós pudéssemos fazer isso, já estávamos mortos. Seguramente. Exatamente. Porque a mudança se nós mudarmos o pH por meio ponto, nós morremos. Isso é uma estupidez. Mas a questão a questão que Agora, colocam o estômago, ele tem que ser ácido mesmo. Claro, Cadê a Zara, claro. Fê? Ah, tá. O estômago tem que ser ácido para fazer digestão direito, né? A gente tem no Com estômago para certeza. fazer digestão ácidos poderosos, então tem que ser ácido. Agora, Claro, claro, a claro, claro. correção disso na urina é feita com a água que a gente ingere. É por isso que a gente sente Sim, mais sim, sim, sim. sistema de regulação das Eu, pernas. parece-me uma questão muito pertinente e eu creio que é por causa disso que a questão surge, porque existe um mito muito grande que ultrapassa a questão do ácido, que é a carne ser vista como um alimento que é de difícil digestão. Ah, explica sobre isso, é muito bom você falar. É relativamente... Apodrece o É, é. intestino. Sim, sim. Bom, eu acho fantástico que nós podemos olhar para, para as coisas como elas são. Eu adoro a bioquímica, tornei-me fãzaço e devoro tudo o que é de bioquímica porque faz-me lembrar quando eu andava na escola e tinha aulas de ciência e aparecia a definição e depois a descrição da definição e eu tentava perceber como é que as coisas funcionam. Hoje em dia nós não olhamos para essas definições. Será que nós sabemos o que é realmente um ácido? A gente ouve falar no ácido. Os ácidos biliares, o ácido estomacal, o ácido clorídrico. A gente sabe o que é o ácido. Bom, então vamos lá ver uma coisa. É óbvio que o estômago tem ácido lá dentro. A digestão, não estão lá uns dentezinhos pequeninos a comer a comida. Não. É criado um bolo alimentar. O bolo alimentar é destruído. E é a partir desse bolo alimentar que nós vamos buscar os nutrientes, porque é uma mistura de comida com enzimas, com ácidos, tudo isso está no nosso estômago. E a carne, é interessante ver esta comparação, a carne é o alimento mais fácil de digerir. Porquê? Porquê? Porque são proteínas e é gordura, ok? O que dificulta a digestão é a presença de fibra, por exemplo. Ok? Não vou falar dos amidos porque nós temos a amilase. Nós seres humanos, a digestão começa na boca e na boca nós temos a saliva e a saliva tem a amilase. Pronto. Mas, portanto, uma vez mais, isto não é nada contra os hidratos de carbono. Desculpem lá, hidratos de carbono, mas eu não tenho nada contra vocês. Os hidratos de carbono ficam no estômago. Indigeríveis, neste caso. Portanto, a fibra fica no estômago e é essa fibra que tem que ir para o intestino para apodrecer, para a nossa microbiota poder aproveitar alguns dos nutrientes que lá estão. Alguns, porque não aproveita todos. Muitos saem intactos Como? de vegetais, né? Muitas estruturas dos vegetais saem intactas nas fezes. Isso não acontece com a carne. Claro. A carne jamais Claro. a carne nas fezes, né? Justamente Tem uma porque ela construção, entre aspas, muito mais difícil, muito mais complexa. Mas isto é difícil de aceitar porque, uma vez mais, a reputação, e isto é importante repetir, a reputação da carne é terrível. A carne é diabólica. Nós ouvimos em todo lado que a carne faz mal. Bom, há pessoas que só comem carne. E então aqui se calhar começamos a puxar mais um bocadinho para o tema da carnívora. Ser carnívoro não é comer só carne. Ok? Há muita gente que faz só carne e água, que são uma espécie de Jedi, a malta zen dos carnívoros, que eu admiro, sem dúvida. Não põe nem tempero, né? Às vezes não põe tempero nenhum, não toma nem café Sim. e tal. E muitos comem crua. Tudo bem, eu acho interessante, já experimentei, também já comi carne crua várias vezes. Eu, por exemplo, o fígado, preferencialmente como cru, porque gosto muito, acho ótimo o sabor, a textura, é uma delícia. Mas pronto,
Há muita gente que faz essa cara. É tranquilo. Um, porque, por falar nisso, outro dia o meu irmão provou cru com um bocadinho de sal e ele disse-me: epá, eu já provei esse grelhado, mas não gostei muito. E eu assim, então olha, prova lá cru. E o meu irmão, ele gosta muito de. Ele é boa onda, ele tem 22 anos, ele aceita as coisas e gosta de aprender. E ele provou, virou-se para mim e disse-me assim: é muito melhor do que fígado cozinhado. E eu, vês? É mesmo? Mas, portanto, são tudo coisas novas, não é? Nós não estamos habituados a que as pessoas comam carne crua, porque alguém vai dizer que tem bactérias, que faz mal. Então, vamos ligar com a conversa que estávamos a falar sobre o ácido. Isso. Todas as bactérias que a carne possa ter, a carne ou outro alimento qualquer, se lhes juntarmos ácido clorídrico, que é o maior constituinte do ácido estomacal, eu quero ver o que é que vai resistir. O ácido do estômago é ácido a sério. Nós queimávamos-nos com aquele ácido. Aquilo destrói o bolo alimentar completamente. Portanto, a carne, meus amigos, a carne não apodrece no intestino. Isto é um argumento dos vegetarianos e dos vegans que nós temos pena, mas temos que contrariar, porque se não fosse a comer carne, não estávamos aqui hoje neste live. Sem Com dúvida. certeza. Outro assunto interessante também, que é polêmica, essa questão do intestino, né? Que é mal falado, porque você. Então, eu tô elogiando sua caneca aí. Deixa eu ver sua caneca. Mostra a caneca aí. Todo Comida mundo é falando da vida. caneca. Ah, que legal. Tem escrito o quê nela? Eu não consigo ler aqui nos Esta comentários. diz comida é vida. Como? Isto é a caneca. Eu criei um grupo no WhatsApp que se chama Comida é Vida, que passou a ser um grupo de pessoas interessadas por comida e passou a ser um grupo de amigos. E muitos deles, se calhar, estão aqui e eu não consigo ler porque estou com atenção à fé, mas se fizeram comentários à caneca é por causa disto, exatamente. Comida é vida. Muito bom. Todo mundo elogiando aqui. Eu queria fazer um comentário aqui, resgatando uma coisa que você falou aquela hora. Força, força. Você falou que não é nada contra os carboidratos. O problema é que essas diretrizes da década de 70, feitas pelos Estados Unidos, eles aumentaram tanto a dose de carboidrato, porque tem uma história, tem um vídeo meu aqui no IG que conta a história das diretrizes, e vou falar bem rapidamente aqui, que assim, a Rússia, no pós-guerra, a Rússia ficou na calada da noite, em vez de negociar com o governo americano a compra eles ficaram com problemas nas plantações, tiveram uma crise ambiental, um problema sério, ficaram sem comida. Aí, para melhorar, para resolver isso, eles foram comprar em outros países, foram comprar nos Estados Unidos. Em vez de chegar para o governo e falar, olha, eu queria comprar metade da sua produção de grãos e negociar com o governo, eles sabiam que eles iam levar um não, porque quando eu vou vender metade da produção do país, vai cortar a produção para a população. Né? Vou criar uma crise política aqui, né? Aí o que eles fizeram? Muito Eles bom. foram lá e negociaram com os agricultores. De um dia para o outro, negociaram com um monte de agricultor e compraram, quase de um dia para o outro, 40% da produção de grão dos Estados Unidos. Aí veio uma. Aí o que aconteceu? Ficou sem produto para consumo interno. Aí o governo, por causa dessa história, colocou uma lei protecionista, que agora, para vender para fora, não pode, fez uma reserva de mercado. Tantos por cento. Embargos, exato. Aí, para dar vazão e para fazer um meio de campo com os produtores, e quem fez as pirâmides alimentares, a pirâmide alimentar nos Estados Unidos, foi a USDA, que é o Departamento de Agricultura americano. Aí eles foram, na hora de fazer as diretrizes, primeiro contrataram as nutricionistas lá e deixaram elas trabalharem. Aí a nutricionista chegou lá com o documento, tá aqui o documento. Aí o governo falou, não, rasgou e foi lá escutar o que os agricultores queriam fazer e fez uma pirâmide para atender os agricultores, cheia de grão, né? Aquela base é uma coisa. de macarrão, isso aqui. Para piorar, ainda veio a industrialização pós-guerra muito forte, juntou uma coisa com a outra. Aí chegou o xarope de glucose de milho, feito à base de frutose, Ui! né? Esse é o pior, esse é o pior. Aí, gente, é carboidrato demais. O carboidrato, ele é um alimento para reserva de energia, ou seja, ele também é aquela energia rápida para uma explosão, mas ele é evidentemente de energia. A via metabólica de energia principal é a gordura. Aí as pessoas trocaram isso, como elas comem, aí lançaram o negócio do lanchinho, né, de 3 em 3 horas, que a indústria que criou isso, enfiou na cabeça dos nutricionistas na época, isso perdura até hoje. Aí você fica viciado na energia do açúcar, você perdeu a habilidade de usar a sua via metabólica do açúcar, e você acha que tem que comer uma alimentação de 70% de carboidrato.
É só isso. É essa a nossa É bronca, não é negócio, é negócio, batata. é É negócio. dinheiro. Só que aí se estragou tanto a nossa saúde que agora se eu comer batata, me faz mal. A pobre Com inocente da certeza. batata. Claro, nós Isso, é ficamos essa. nós ficamos mais sensíveis, nós que comemos menos hidratos ou que não comemos hidratos de todo, nós ficamos muito mais sensíveis. E eu posso te dizer, por exemplo, que se, e eu até já fiz isto, algumas pessoas que estão aqui sabem que eu fiz isto, eu aqui o ano passado provei um bocadinho de gelado de nata da Concha Nata da Avenida de Igreja aqui em Lisboa, que é um sítio muito conhecido que tem um gelado ótimo. Como é que chama? Concha Nata. Ah, isso eu nunca tomei. Eu gostava do mu quando eu morava em Lisboa. Sim, 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 é ótimo, é ótimo. E o gelado era a minha comida de conforto preferida, ok? Ah, Um, eu entendo. e eu comi uma bola de gelado, um, e eu nem saí de cetose. Sério? Eu piquei-me 2 horas em pós-prandial e estava com Não 0,8, acredito. acredita? Gente, mas eu não tenho essa Não, capacidade. repara, isto não é nenhuma proeza, isto não é nenhuma proeza. O organismo está tão habituado portanto, a um vazamento total de fontes exógenas de açúcar que quando o açúcar vem, nós somos muito mais eficientes a despachá-lo. Sim, e ele é muito usado, né? A gente consegue Sim, absorver ele sim. totalmente. Ele não fica Sabes sobrando na porquê? corrente sanguínea. Sabes porquê? E é aqui que eu faço o paralelismo com o álcool. Porque é um veneno. É uma É verdade. toxina. É uma Tem que cuidar toxina. com isso mesmo. É, Por exemplo, a frutose que é metabolizada da mesma forma que o álcool, o etanol, não é? O álcool, e obviamente que exatamente. nós podemos falar do fígado gordo alcoólico e o não alcoólico, a gênese o caminho metabólico é o mesmo, que é a frutose é processada no fígado, é independente de insulina, portanto o que vai acontecer é que ela fica imediatamente disponível, é um açúcar que é metabolizado como uma gordura. É curioso, não é? E É. é uma energia que fica imediatamente livre e o corpo procura o mais rapidamente possível despachá-la. E aí eu acho que é isso que acontece. Portanto, eu acho que quem consome poucos hidratos de carbono, low carb, cetogénica, carnívora, nós somos, metabolicamente falando, mais eficientes e muito mais flexíveis. Porque nós utilizamos as duas. Não se enganem, nós não utilizamos Exatamente. só. E, por exemplo, eu digo isto para os homens. A maioria dos homens não sabe isto, mas, por exemplo, os nossos testículos só usam a glicose. Não entra gordura nos testículos. Os testículos precisam de glicose. Portanto, deixem o vosso fígado criar a glicose que precisarem, porque é um processo que acontece em demanda. Portanto, se eu tiver necessidade, eu vou produzir. Temos que manter os 4 gramas no sangue, porque o nosso sangue tem que ter sempre mais ou menos 4 Mulher gramas tem que de achar. Tem que glicose. é, Pronto. Portanto, é deixar as hormonas fazerem aquilo para que foram isso desenhadas. mesmo. É isso Insulina, mesmo. glucagon, perfeito. É um tango, é Trabalhar, um tango. deixa trabalhar direito, né? Estão perguntando aqui algumas coisas interessantes que a gente podia falar. Primeiro, como é que é a sua dieta, né? O que é que você come, o que pode comer. Eu sei que você tem umas receitinhas top, aí ele faz um creme lá de natas com gema, e toma crua, põe uma pimentinha, o que mais? Ele põe Posso dizer bastante o manteiga. que, posso dizer o que comi? Ai, adoro Conta manteiga. aí, pois é, conta o que você come, porque Eu, tem gente que não entende muito bem. Fala da importância uhum. de você variar nose to tail, né? E de comer Isso. primeiro. Conta Ao tudo isso. início, ao início gastei muito dinheiro. Quando comecei, gastei muito dinheiro na carnívora porque estava convencido que a carnívora era bifes e está a andar. Ora bem, os bifes é para quem pode, porque os bifes normalmente são partes mais nobres da vaca e são mais caros. Portanto, eu posso dizer que, por exemplo, ultimamente, o que eu tenho comido ultimamente é uma mistura de carne picada, carne de vaca e carne de porco. Faço uns hambúrguerzinhos. Tenho comido muitos corações de frango, asas de galinha, entremeada de vaca. Portanto, a minha dieta mudou porque eu descobri que a variedade é muito mais interessante. Muito importante também. É Como bom falar. sardinha, como salmão, gosto muito de porco. Gosto muito de porco. Ou não fosse eu o português gosta muito de porco. E eu acho que o Agora brasileiro você botar um também. pouco preto aí no Alentejo, pouco preto.
costelas do cachaço, portanto, eu gosto, obviamente, que. E depois aqui isto é importante dizer, eu sou um carnívoro particularmente gordo, no sentido em que há carnívoros que se dão melhor com um rácio entre, portanto, fazendo aqui o rácio de proteína com gordura, há carnívoros que são mais, preferem carnes menos gordas. Mas é Eu, como que é os macros? Eu vejo que tem muita gente que faz os macros, assim, 70% gordura, 30% proteína, e as mulheres têm que fazer um rácio bem interessante de gordura, né? é um ótimo parênteses que abres aqui. Parece-me muito importante dizer isto. Não sendo mulher e não podendo falar por elas, tenho na minha companhia e no grupo de amigos que tenho no WhatsApp, tenho muitas meninas que fazem cetocarnívora ou carnívora e uma das coisas que eu posso. Sim, sim. Uma das coisas que eu acho que é importante aqui e lembras-te de termos falado disto o outro dia, hum, Isso. eu e a Fernanda estávamos a conversar sobre este tema. Eu acho que é muito importante. Se a gordura é importante para o ser humano, a gordura é ainda mais importante, em especial para as mulheres. Ok? E ultrapassando aqui as questões adaptativas, podemos falar de adaptação, tudo o que for preciso. A adaptação é complicada, etc. Mas vamos ultrapassar por um segundo aqui a questão da adaptação. A gordura, que é aquilo com que nós fazemos as nossas hormonas, é fundamental para as mulheres. E onde a cetocarnívora e a cetogénica até falha com as mulheres é porque as mulheres têm muito medo de consumir gordura. Têm muito medo. Porque Mulher elas tem acham que medo, vão mulher precisa engordar. mais de gordura até, porque tem muita oscilação, uma complexidade hormonal da mulher, né, que demanda muita Claro, gordura. com Porque a certeza. É, gordura, é uma montanha ela é russa. uma É uma montanha reatora russa. do hormônio. E nós sabemos isto, nós homens, eu digo isto a brincar, obviamente, nós sabemos que as mulheres são um sobe e desce hormonal. Eu digo isto com muito carinho, É porque verdade. o homem é muito mais simples em termos hormonais, ok? É, Chega uma altura em que a testosterona pifou e pronto, está feito. Mas a mulher é, como em todas as mas outras tem uma coisas, é diferença mais de macro das complexa. mulheres para os homens, que as mulheres têm que comer mais gordura que os homens, ou é semelhante? Como é que funciona essa questão? Você Eu sabe? diria que existe uma escola, entre aspas, uma tendência que é a paleomedicina, que é, portanto, uma instituição na Hungria que determina e que tem, aliás, princípios cetogénicos, nem sequer são carnívoros por excelência, eles falam em 80-20, por exemplo, ok? Para quem? Para homem e Pronto. mulher? Não, não, não. Quer dizer, sim, de forma generalizada para homem e para mulher. Eu diria, pela experiência que tenho, eu diria que os 70-30 ou os 60-40 são ótimos para começar. São ótimos para 40, começar. quanto? 40, 60. Sim, 60-40, 60 gordura, 40 de proteína. Porquê? Porque a maioria de nós ainda vem com muitos problemas por resolver. Nós falamos das dietas, mas as dietas não servem só para emagrecer. Nós estamos a falar de uma questão que eu acho que ultrapassa todas, e é por isso que eu costumo dizer que a carnívora é a anti-dieta. A carnívora é a anti-dieta. Nós temos que resolver muitas questões antes de resolvermos a questão do nosso peso e da nossa imagem residual, que é olhar ao espelho e achar que, não, eu sinto-me bem com 70 quilos. Ok, eu com 70 quilos fico super sexy. Isso não é bem assim. O nosso corpo foi violado durante anos e anos e anos e anos. Fizemos mal ao nosso corpo e nós não podemos esperar que todos esses anos de agressão se resolvam em meses. É muito simples dizer isto, mas a realidade é que há pessoas que falham porque o objetivo delas é um objetivo estético e material. E o objetivo não pode ser esse. Eu costumo dizer que a carnívora é a antidieta porque pressupõe uma coisa que é já teres feito a recalibração, a reaprendizagem da cabeça, aprender a reprogramar o cérebro, que é eu não como, primordialmente, eu não como por prazer, eu como para alimentar o meu corpo. Essa é a diferença do gente. A gente tem É essa visão da comida. Eu sempre falo isso na minha página, que o o lugar que a conforto. comida tem que representar na sua vida. Gente, comida não é lazer. Ai, que você escuta a gente falar Isso, assim. Ai, mas isso. a coisa melhor que tem no mundo é comer. Comer é bom demais, mas E não é, pode ser. e é, sem Vai dúvida. acabar mal, vai acabar doente. Vai Doente, acabar mal, doente. porque a maioria de nós, eu digo isto de uma forma preocupada, Fernanda. Eu digo isto de uma forma preocupada porque
nós estamos rodeados de pessoas que têm, de facto, uma relação muito disfuncional com a comida, que Isso. é nós comemos para servir as emoções. E A liberação isso, de endorfina, só. pronto. Bom tema, mais uma vez. Parabéns pela condução da entrevista. Ótimo tema. Ótimo tema. Os neurotransmissores, por exemplo, fala-se da questão do intestino e da relação do intestino com o cérebro. Nós não nos podemos esquecer. Nós temos qualquer coisa como, creio eu, qualquer coisa como 500 milhões de neurónios no intestino. What? Temos 2 cérebros? Temos. Há muitos. Eu peço desculpa, eu não sei se o meu som, eu acho que dei aqui um toque. Está ok? Não, Tá, creio que sim. falando, ok. O nosso segundo cérebro beneficia muito, portanto estou a falar do intestino, beneficia muito de uma alimentação mais pobre em hidratos, porque nós temos uma relação muito mais estreita com a biodisponibilidade dos nutrientes e, por consequência, a estabilização e a normalização dos nossos neurotransmissores os neurotransmissores que nós produzimos. E estou a falar, nomeadamente, de 3 que me parece importante destacar, que é, portanto, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. E então aqui, pegando no que tu estás a dizer, que é a comida de conforto, o prazer imediato. Dopamina. Dopamina. É o shot. É na veia. É droga. É droga. Uma droga É o prazer imediato. E então isto faz-me falar noutra questão que me parece adjacente e igualmente importante, que é o maior dos vícios, de todos os vícios, maior que o vício da comida, é o vício do conforto. Nós olhamos para a forma como as pessoas vivem e nós vemos que elas querem ter prazer imediato. Ok? Podemos dizer que elas querem respostas logo, rápido. Não, eu quero estímulos rápidos. O estímulo rápido vai viciar o comportamento do sistema límbico e vai focar, portanto, toda a parte mental no nosso núcleus accumbens, que é o nome do centro de recompensas do nosso cérebro. Cada vez que toca a sineta, dlim, 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 sobremesa, sobremesa, sobremesa. E, portanto, a dopamina em excesso cria um desequilíbrio grave a nível da noradrenalina e da serotonina. A serotonina normalmente nós associamos a um sono tranquilo, não é? E também que é proporcionada pelo açúcar também, essa coisa de acalmar, né? O carboidrato e tal, mas acontece que o carboidrato, ele piora a Eu peço desculpa se estou a falar muito, eu peço desculpa, eu não tenho noção. Não fala mais mesmo. Eu falo pelos cotovelos. A sensibilidade à insulina prejudica a serotonina, porque a serotonina, o precursor dele é o aminoácido. E quando você tem uma dificuldade de absorver a glicose, porque você está resistente... É o triptofano. É o triptofano. É o triptofano. Você também tem dificuldade de absorver o triptofano e converter para a serotonina, porque por causa da resistência à insulina. Claro, então, exatamente. quando você corrige a resistência à insulina, você melhora a sua serotonina sem depender de você comer o carboidrato. É isso que é maravilhoso. É tão bom. Também. É tão bom, é tão bom. Eu quero que você fale um dia clássico seu, o que você come, e como é que é o seu jejum, quando você faz o jejum, para as pessoas entenderem o que é Exato. Então, simplificando, eu faço uma refeição por dia, mas posso fazer 2. Aos fins de semana, de vez em quando, faço 2. Para fazer companhia à minha esposa. Você faz one meal a day. Como? One meal a day você faz. Exatamente, eu faço OMAD, às vezes, muito raramente, como de 2 em 2 dias. Também já me aconteceu com alguma frequência, porque eu gosto de comer quantidades de comida avantajadas, sempre gostei. E, portanto, eu dou-me bem com... O prato do João é assim, olha. Teve um dia que ele estava preparando o jantar dele, acho que ele não tinha comido, sei lá, 2 dias, não sei quanto tempo. Aí tinha uns 4 hambúrgueres, mais um monte de fígado de galinha, mais uns pedaços de carne, mais um bowl com negócio de gema que você bate assim com nata e temperinhos. E tinha umas asinhas de frango. Adoro asas de frango. Mas, portanto, o normal será isso. Eu vou, se acabar, eu vou te chamar, senta de novo. Eu não vou terminar não, porque tem muita coisa para perguntar. Tá bem. Acabar, 2 segundos restantes.
Vocês ficam aí que eu não costumo fazer isso não, porque as pessoas têm mais o que fazer do que ficar só em live, mas é que a gente tem mais coisa para conversar. Ok. Eu se calhar falei muito, eu peço desculpa. Não, imagina, você vai contar o que você come e nós vamos falar sobre intestino. Quero falar sobre tratamento de intestino. Peraí.